Oi, pessoal. Eu sou o Lucas Lopardi Franco, eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas. E esse é um vídeo de continuidade ao nosso vídeo anterior de aminas, que eu ia fazer um vídeo só, mas para evitar ele ficar muito confuso, ficar muito grande, eu imagino que vai ficar melhor separado assim. Então ele é um vídeo correspondente ao nosso curso de Química Orgânica Medicinal no ano de 2020, na forma de ERE, né, um exame de um ensino em regime especial. E a gente vai, e aqui é a continuidade, a estrutura, propriedade e síntese de aminas, nesse caso mais de síntese. Então eu vou dar alguns exemplos. A ideia é como agora a gente vai começar no curso a estudar métodos de obtenção, pensando em métodos, seja em síntese acadêmica, seja em síntese industrial. Mas como que eu posso obter essas substâncias que num link muito rápido a gente vai ver que isso é usado em nível industrial, é usado na indústria farmacêutica, é usado para obtenção de fármacos, de vacinas, de um monte de coisa, de um monte de substância de interesse dentro das ciências farmacêuticas. E eu vou dar alguns exemplos clássicos no nosso contexto de aminas, como é feito síntese de aminas, como que eu posso obter uma amina. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui, clássicos, para ilustrar. E na forma dos exercícios, dos desafios, a gente vai melhorando e aprofundando isso. Então, o primeiro exemplo é usar uma azida. Então, o que é isso? O que é esse N3? Vocês lembram das propriedades das aminas que o nitrogênio pode fazer duas ligações, uma ligação pi. A diferença é que ao invés de ter um carbono aqui, eu tenho outro nitrogênio. Então ele seria, eu vou fazer aqui improvisado, hein, gente? Eu não preparei isso para o vídeo, não. Mas eu faço aqui rapidinho. Olha que curioso. Imagina, seria mais ou menos assim, ó. Fazendo no meio do vídeo. Seria mais ou menos assim, ó. Ops. Aqui, ó. Isso aqui. Só você vai entender que o pretinho também seria um nitrogênio. É tudo nitrogênio aqui, ó, o azul e o preto. Então é um N, dupla N, dupla N. Mas eu não falei para vocês que o nitrogênio, quando ele faz 4 ligações, ele fica com carga positiva, e quando ele faz 2, ele fica com carga negativa, porque ele tem que fazer 3. Nenhum deles está fazendo 3. Ó. E aí eu tenho N menos, dupla N mais, dupla N menos. Então o somatório de cargas dele não está nulo. Por isso que no slide o N3, que a gente chama de azido, que é o N dupla N dupla N, ele é representado com a carga negativa. E na prática, essas substâncias comercializáveis, elas estão na forma de um sal. Então ele pode ser um azido de sódio, um azido de potássio, um azido de lítio, que vai ser um cátion na forma de um contra-íon, que vai anular toda a carga, porque eu tenho menos mais menos. Está faltando um aqui. Então poderia ser, por exemplo, um azido de sódio. Tá? Um azido de potássio. Você vai olhar na tabelinha periódica da primeira família e qualquer um pode fazer esse sal. Os mais comuns, os mais baratos, é de sódio, de potássio. Na verdade, o de sódio é disparado mais barato, o mais acessível. Então a ideia é, eu vou usar um N dupla N dupla N desse, um sal comum que tem esses nitrogênios, e vou reagir ele num centro onde eu tenho um carbono ligado a um grupo abandonador. Vocês já viram isso em química orgânica. E a gente vai começar a rever agora. A gente viu isso. Ah, não, vocês não fizeram com a gente. Vocês já viram isso em química orgânica. Então, se for um cloro, um bromo, aquele X ali, o mais comum nessa representação do slide é ele significar um aleto, um cloro, um bromo, um iodo. Então, vai colocar numa situação, imaginando uma situação de reação, a gente vai dissolver esse aleto orgânico em um solvente DMF, um solvente polar aprótico, eu vou falar um pouco sobre isso, a gente vai lembrar isso da química orgânica, dissolver ele ali, colocar azida de sódio em aquecimento e o mecanismo da reação vai passar por uma SN2, porque ele é um carbono primário, olha lá. E aí, em cima disso, o produto da reação vai ser esse sal, então nós vamos simular, né, aqui agora, fazer um improviso aqui agora, esse sal vai atacar o carbono, lembrar o que é SN2, eu vou pedir um mecanismo no desafio, mas ele vai atacar o carbono por um sistema SN2, passar pelo estado de transição pentacoordenado, vocês vão lembrar disso ou não? Né? Vocês lembram disso lá da orgânica? Vai passar por um estado de transição pentacoordenado, assim, vocês já devem saber isso, e aí sai o aleto, e aí o azido entra
nesse carbono. E aí, na verdade, aqui eu vou ter um azido orgânico. Então aqui tem outra dupla ligação aqui, ó. Composto vai... Aí agora ele vai deixar de ser um azido inorgânico e vai virar uma azida orgânica. E isso é azida orgânica. É esse tipo de conceito. É um N, dupla N, dupla N, só que agora ele está ligado ao carbono. E aí a gente finalmente tem um nitrogênio fazendo as 3 ligações. Ó. Então eu tenho esse nitrogênio fazendo as 3 ligações com carga nula. Esse fazendo 4 com mais. E esse fazendo 2 com menos. E aí esse menos anula o que está com mais. Ó. Então é um N positivo, um N negativo. Ligado aqui pode ser um R, tá? Eu pus o hidrogênio aqui, mas pode ser um R. Isso é uma azida orgânica. E ela é obtida por uma SN2 a partir de azidas inorgânicas, sal. Essa reação, o mecanismo a gente vai pedir, eu vou pedir no desafio. Faz essa reação em aquecimento e a gente obtém as azidas orgânicas que estão representadas aqui, que está representado de uma forma geral como N3, que é N dupla N dupla N. Essas azidas orgânicas, essa é a primeira etapa, ainda não tem amina, tem azida. Então a ideia é, via azidas eu posso obter aminas. É uma ideia, uma opção que a gente tem. E aí esse primeiro produto é colocado numa segunda reação. Então isso a gente chama, em química orgânica, de reação em 2 etapas. Eu pego esse produto é purificado, é caracterizado, a gente obtém ele e coloca ele numa segunda condição, que é uma condição de redução. Eu quero fazer uma hidrogenólise. E nessa condição pode usar hidrogênio e paládio, hidreto de lítio, alumínio. E essa azida, ela, nessas condições de redução, ela vai ser reduzida, aonde eu vou ter a liberação de nitrogênio gás, ó, vai sair N2, estão vendo aqui? E vai formar o NH2, nessas condições de redução que tem aí, de condições de hidrogenólise, né? E aí, o mecanismo vai fazer parte do desafio também, porque esse curso é com consulta. Então a nossa atividade de amanhã, ela vai ser substituída, vocês nem estão sabendo disso, mas já vou avisar, ela vai ser substituída por esses vídeos e os desafios que a gente vai debater, discutir na próxima semana. Então o mecanismo vai ser com consulta sobre isso. E aí o produto dessa reação, olha lá, está apresentado no slide, vão ser as aminas primárias ou secundárias. O R ele vai depender do nosso substrato, que você pode ser qualquer composto orgânico. Essa é a ideia. Então, a partir de azidas orgânicas, você pode obter aminas. Reação de substituição nucleofílica, depois uma hidrogenólise. Um outro exemplo, eu vou dar 3 exemplos nesse curso aqui. E a gente vai ver outros, eu vou pedir outros nos desafios. Um outro exemplo, eu posso usar nitrilo. O que é a nitrila? A nitrila seria isso aqui, ó. É um C tripla N. Mas está vendo que no slide ele está com carga negativa? Por que ele está com carga negativa? Agora, quem está com carga negativa é o carbono. O nitrogênio está nulo, o carbono está com carga negativa no C tripla N, e essa nitrila inorgânica, né, ele tem um carbono ali, ele é um sal também, pode ser um CN de sódio, de potássio, né, o KCN, o carbono que está com carga negativa. Então, nesse caso, é a mesma coisa do nitrogênio, hein, gente? É a mesma coisa do azido. Só que o meu nucleófilo agora é o carbono. Então, olha que louco. Estou fazendo aqui os mecanismos, as representações eu não tenho 4, estou fazendo tudo no modelinho. Espero que esteja ficando claro. O que vai atacar como nucleófilo? Eu tenho uma nitrila, por exemplo, de sódio, de potássio. O carbono é o meu nucleófilo, também por SN2, olha lá, primeira etapa de síntese, SN2, vocês já aprenderam isso. O par de elétrons dele vem aqui, e aí passa pelo estado de transição pentacoordenado, e aí nesse estado de transição pentacoordenado eu passo a ter aqui um R, né? Um CC. Então uma forma de você ter carbono ligado a carbono, olha lá. O produto. O meu carbono vai estar ligado no carbono tripla N. Aí ele está nulo. O somatório de cargas está nulo. Nitrogênio fazendo as 3 ligações. Mas eu tenho 2 ligações π aqui. E eu quero reduzir essas ligações π porque a gente está estudando obtenções de aminas. Então, na hora de obter as aminas, eu passo por uma segunda condição que é de redução. Esse nitrogênio,
Agora eu não vou ter a quebra, né, do N2, eu só tenho um nitrogênio no composto, esse nitrogênio vai ficar ligado aos hidrogênios. Então, para fazer isso, é uma condição de redução. Eu posso usar hidreto de lítio-alumínio, por exemplo, é uma opção. Pode usar hidrogenação catalítica também, e o produto final vai ser o mesmo da primeira condição. Mas então a ideia é, eu tenho um haleto orgânico, olha que curioso. A ideia é, eu tenho um haleto orgânico, um cloro, um bromo ligado no sistema orgânico, uma cadeia carbônica. Vou ter um ataque de um nucleófilo por SN2 e depois eu faço uma condição. Eu posso usar azida de sódio, posso usar os cianetos, né, os nitrilos. A diferença é que nesse caso eu tenho uma adição de um carbono a mais. Tá vendo que ele está marcado em azul? Então nesse caso o meu produto vai ter um carbono a mais, por isso que ele está marcado em azul ali, diferente da condição da azida que eu não tenho. Então além de ser uma síntese de aminas, nessas duas opções de condição, eu vou ter um carbono a mais no meu produto final. Então por isso que eu posso usar nitrilas ou posso usar azido, se eu quiser ou não essa adição de um carbono no meu composto final. Muda o composto. Ok. Vou dar um terceiro exemplo, para a gente fechar a síntese de aminas com 3 exemplos na aula. E a gente, na forma dinâmica, no curso, nos desafios, vamos ver outros exemplos. O terceiro exemplo é via sal de amônia, via amônia. Então eu posso direto usar amônia, só que a amônia não é um excelente nucleófilo. Então normalmente ela é usada em carbonilas, que são eletrófilos mais fortes do que haletos. Então nesse caso é uma reação de adição-eliminação. O nitrogênio vai atacar a carbonila, nesse caso, e eu tenho ali uma formação de um composto que eu já falei para vocês que chama imina. Então eu não tenho aqui não, deixa eu improvisar um aqui também para a gente fazer. Seria, a ideia é parecida, adição-eliminação, e o mecanismo eu vou pedir nos desafios, para a gente debater na semana que vem. Ó, a ideia é que eu tenho uma carbonila, R aqui, né? Pode pôr um hidrogênio aqui, pode ser um aldeído. Ó. Se eu colocar um hidrogênio aqui, é um aldeído. Tem uma carbonila e a minha amônia. Ó, a amônia é um NH3 com par de elétrons livre. Ela com par de elétron livre vai atacar a carbonila, abre, vai passar por um estado de transição aminoálcool. Depois, por prototropismo, ela forma o C dupla N. Esse mecanismo vai fazer parte dos desafios que eu quero que vocês consultem, me apresentem no Moodle. E a gente vai debater ele na nossa próxima atividade síncrona, mas é uma outra forma. Só que o C dupla N ainda não é uma mina, ele é uma imina. Então ele também é uma reação em 2 etapas. Ó. A próxima etapa é uma redução por hidrogenação catalítica, por exemplo, uma redução com cianoborohidreto de sódio. Eu vou reduzir essa carbonila à amina final, e o meu produto final é também uma amina, e essa não tem adição de carbono. Então, um outro exemplo de síntese de obtenção. Então, eu vou mostrar a parte experimental de um exemplo. Essa imagem que está no slide, ela é uma imagem do nosso laboratório. Aqueles balões, aquela bexiga ou bola de soprar, depende de onde você... A região de onde você é, da minha região, é bola de soprar. O pessoal aqui fala muito bexiga. Aquela bexiga é uma atmosfera de hidrogênio, gás hidrogênio que é colocado ali. Então ela é cheia só de hidrogênio colocada na reação. Então a atmosfera da reação vai ficar recheada de hidrogênio. Então olha o exemplo, né? Por exemplo, você tem uma imina, você coloca hidrogênio e tolueno suportado em paládio, carvão ativo, você tem a amina correspondente. Então é uma forma, é um exemplo de você fazer reduções e obtenções de aminas, que é só um exemplo que eu quis dar aqui. Então, para isso, para a gente complementar essa parte de discussão de síntese, propriedades, estruturas das aminas, além desses vídeos de suporte, a gente vai fazer alguns desafios em cima disso. Eu vou mandar alguns materiais suplementares, a gente tem as referências aqui, e esses desafios vão ser a avaliação complementar, que vocês vão ter uma semana para fazer, correspondente à atividade da semana, e a atividade complementar da aula, da prova, que a gente não vai fazer essa prova. E esse conteúdo eventualmente pode estar presente nas próximas atividades. Mas é dessa forma eu acho mais legal para a gente trabalhar, para a gente não só trabalhar com provas, aquela prova síncrona, mas a gente ter também essas atividades de exercício para ser entregue. Então vou fazer desafios complementares em relação a esse conteúdo que a gente debateu aqui no vídeo, para a gente fechar bem esse conteúdo de síntese, estruturas e propriedades das aminas. Bom dia.